Estamos na sede do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, onde está acontecendo um curso promovido pela Fundação Enori e o Colégio Registral do Rio Grande do Sul, cujo tema: União Estável e seus reflexos no sistema notarial e registral. Vou conversar agora com o registrador público, Dr. João Pedro Lamana Paiva, que é vice-presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, presidente da Fundação Enori e presidente eleito do IRIB, Instituto de Registro de Imóveis do Brasil. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo e querer saber, né, como foi esta grande vitória. É muita presidência para uma só, né? Mas tudo bem. Realmente, agora, no dia 1º de dezembro, houve a eleição da presidência do Instituto do Registro de Imóveis do Brasil, que tem duas sedes, uma sede administrativa em São Paulo e uma outra sede em Brasília, onde tem os contatos para com os ministérios e tudo mais. Eu não pleitei essa presidência, porque eu sempre gostei de ser vice. Em sendo vice, eu fico mais solto, certo? Então, me facilita mais. Mas como agora chegou a minha vez, o Brasil, pode ser, exigiu que eu fosse, então me candidatei, fomos eleitos e tomamos posse já no dia 1º, e o meu exercício inicia o dia 2 de janeiro agora de 2015. É um período por 2 anos, e nós já estamos planejando com metas, nós trabalhamos com metas, e vamos fazer, digamos, do IRIB sendo a casa do registrador, sem dúvida nenhuma. Como nós temos aqui no Rio Grande do Sul a casa dos registradores, que é a sede do colégio, que tem todo o registro civil de pessoas naturais, pessoas jurídicas, registro de documentos, registro de imóveis. Todas as entidades ligadas. Então nós queremos fazer também a casa do registrador, que inclusive o nosso tema foi o IRIB de todos, porque hoje nós temos em torno de 3.600 registradores imobiliários, e desses 3.600 registradores nós temos apenas 1.200 sócios. E uma das metas é que cada estado, através de seus vice-presidentes, busque associados para a gente integrar todos eles no nosso IRIB. Então, que sua gestão seja muito profícua e muito sucesso. Vamos falar agora sobre este curso que está sendo ministrado aqui no auditório do Colégio Registral, com muitas palestras, não é? Sobre vários temas relacionados ao principal, que é a União Estável. Isso. Esse curso aqui, há horas já éramos para nós ter realizado. E não foi em função da transformação da Enori em Fundação Enori, que deu um trabalho imenso, mas felizmente agora nós estamos completamente legalizados. Nós somos uma instituição digamos, de ensino com personalidade jurídica. Então, com isso, nós resolvemos, junto com a Arpen, a nossa outra companheira, que é a que atende a área do registro civil de pessoas naturais. Então, diante disso, como se trata de pessoas, né, o próprio Código Civil, ele diz que as pessoas são pessoas naturais e pessoas jurídicas. Então, nós estamos tratando das pessoas naturais. E em tratando as pessoas naturais, então, resolvemos fazer em combinação a parceria com a Arpen. E com isso, então, nós estamos trazendo, mas tudo mesmo que se refere a uma união estável, não só de pessoas do mesmo sexo, como também de pessoas de sexo oposto, porque hoje é possível tudo sem qualquer problema, que é considerado família. Então a gente tem aqui o registro civil de pessoas naturais, o registro de títulos e documentos, que é um serviço também onde se registram os instrumentos particulares de união estável, convivência entre as pessoas, o registro de imóveis, aonde noticia a verba, transmite, registra esses atos também, e o notário, o tabelionato de nota, que é onde lavra as escrituras de convivência, de união estável. Inclusive também, hoje muito usados são os pactos patrimoniais, que hoje as pessoas estão usando muito, para evitar problema no futuro, então resolve fazer pactuar. E esse aí, então, é mais uma razão. Então, começa com o registro civil, ou começa com o tabelionato de notas, que é o que dá o pontapé inicial da escritura, de convivência, ou de pacto, no pacto de patrimônio, e acaba no registro civil de pessoas naturais. Ok. Mas também queremos lhe cumprimentar pelo prêmio conquistado. O senhor, como titular, não é, do Registro de Imóveis da primeira zona de Porto Alegre, Lamana Paiva, e toda a sua equipe
que receberam o prêmio de qualidade total, a Noreg Brasil. Premiação Ouro. Que maravilha! Cumprimentos. Muito obrigado. Isso aí foi um prêmio que eu dedico aos meus funcionários, que não são poucos, e que desempenharam uma função espetacular para que chegássemos a esse grande prêmio, que eu valorizo muito, que é o Prêmio Ouro, em matéria de qualidade. Esse prêmio, ele veio completar em virtude do que está se fazendo nesses 3 anos. Tudo tem uma norma, tudo tem uma sequência, nada vem de graça. Tem que ter sempre um motivo, uma razão para você alcançar aquilo que quer. Quem não estuda não alcança o que quer, não chega onde quer. E o homem que se decide a parar depois que as coisas melhorem, verificará mais tarde que aquele que não parou jamais será alcançado. Então, nesse sentido, não podemos parar em hipótese alguma. E o registro de imóveis, realmente da primeira zona, a gente investiu e aí neste ano de 2014 resolvemos concorrer. E para concorrer, nova gestão, novas formas de cultura, de mudar as pessoas e tudo mais. E felizmente, pelo trabalho realizado e que a empresa também, que a gente fez uma auditoria, que é a TCHAI, ela nos deu todas as condições para chegarmos a esse prêmio de qualidade total, Ouro, na primeira zona do registro de imóveis. Pois foi um reconhecimento em relação ao nível de excelência conquistado no atendimento ao público e também no desempenho dos serviços como um todo. Estamos crescendo, e crescendo muito. Isso aí é importante. Olha, nesse curso agora de qualificação, nós estamos no mês de dezembro, chegando no final da primeira quinzena, todos nós com trabalhos, com problemas e etc e tal, e a casa cheia aqui de pessoas, 1 dia e meio, começou ontem à noite, interessadas em saber e levar esses conhecimentos para as suas comunidades. São várias cidades, várias comarcas do nosso estado que estão presentes aqui hoje para participar, inclusive advogados, que a gente tem o contraponto, e isso é muito bom, também tem uma participação no terceiro. Estou muito satisfeito com esse curso aqui na nossa sede, que é a nossa casa também do registrador do Rio Grande do Sul. Doutor João Pedro Lamana Paiva, desejamos um excelente ano para o senhor 2015 com mais e mais sucesso. Um grande abraço, muito obrigado pela parceria, não é? Eu é que agradeço também, vocês têm sido parceiros espetaculares e espero que continuem em 2015 para levar esses conhecimentos, esses aprendizados aos usuários, à comunidade, que ela é um pouco leiga no assunto, que ela sabe o que está acontecendo e com isso ela vai verificar quem somos. Dr. Mário Mesari, presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, também está participando como palestrante deste curso que está tratando sobre a união estável e seus reflexos no sistema notarial e registral. Dr. Mesari, tudo bem? Uma satisfação revê-lo. O senhor pode salientar a respeito deste curso que está sendo realizado aqui no Colégio Registral? De certa forma, nós estamos tirando as últimas dúvidas do que pode ser feito e como pode ser feito, tanto no tabelionato quanto no registro de imóveis. Logo no início dessa legislação toda sobre união estável, surgiram muitas dúvidas. Pode fazer uma escritura pública declaratória de união estável e pode fazer um pacto de patrimônio, qual é o regime que vai gerir o nosso patrimônio. Isto demanda reconhecimento judicial ou pode simplesmente a escritura pública ser o título que gere todos os efeitos, né? Então, essas dúvidas todas, e o registro de imóveis recepciona essas escrituras, só a verba, registra. A diferença está que em registrando um pacto de patrimônio, vai ficar claro para toda a comunidade quais são as regras daquele casal em união estável. Não registrando, fica só no pacto, né? A função do registro de imóveis é dar publicidade ao que é de direito. Certo. Não é? O que não tenha ilegalidade, ilegitimidade. E esses pactos são perfeitamente plausíveis, legítimos, legais. E é isso que nós estamos, então, aparando qualquer aresta que ainda sobre, para dizer, estamos abertos a publicizar. Porque isso não é importante para o registro de imóveis, e nem só para o registro de imóveis, nem só para os dois conviventes. Isso é fundamental para a comunidade. Exatamente. Precisa saber que há uma união estável
para saber que um imóvel adquirido na constância da união estável é dos dois, se for comprado, é dos dois. No período da união estável. Dentro do período da união estável, se for comprado, presume-se que foi com um esforço conjunto, Exato. é dos dois. Mas pode constar no registro de imóveis e na escritura como comprado só por ele ou só por ela. Né? Então, esses atos é como o casamento. São muitos detalhes, não é? São muitos detalhes e isso tem uma implicação muito grande. Você veja que, se existe uma união estável, a larga data, estável, passível de prova inequívoca de união estável, e um deles presta fiança, essa fiança pode ser declarada nula, porque não houve a anuência do outro convivente. Né? Para se tratar de uma união estável, é necessário os dois morarem juntos diariamente? Quando tem, eventualmente, namorados com união estável, ele vai final de semana, um sim, outro não. É necessária a convivência diária? O intuito de formar um casal, quem vai ao fim de semana está namorando. Essa expressão namoro tem sido utilizada, inclusive, em decisões judiciais. Encontros esporádicos, ainda que ao longo dos anos, e que se renovem, e que é quase uma religião, com perdão da má palavra, isto é namoro. O que precisa haver é a vontade de realmente formar um casal. O casal pode morar em casas separadas? Mas veja só que você traz aí um complicador para estabelecer que existe mesmo uma união de fato, uma união estável, porque a união estável é um fato social. Como é que eu vou saber que você, quando vai visitar a outra pessoa, está mantendo com ela um relacionamento mais íntimo do que o meramente sexual, ou de uma mera convivência de pessoas que se gostam de conviver, mas que não querem conviver como casal? Então, mas bem, é possível, existem pessoas casadas, que vivem em casas separadas. Eles não precisam de outro meio de prova, porque a certidão de casamento, não é? Já basta, não é? Já basta. Já para a união estável, como é um fato... E como desfazer uma união estável? Muito bem, vamos estabelecer o seguinte: você pode fazer uma escritura declaratória de união estável. Os dois, não um só. Os dois vão perante um notário. Tenho recomendado que levem 2 testemunhas. Há implicações previdenciárias muito sérias nisso e o Ministério Público Federal já recomendou que existam 2 testemunhas do fato de que existe união estável. Assim como você pode, perante o notário, fazer essa declaração, você pode, perante o notário, fazer a declaração de que ela já não mais existe. Certo. Muito bem. Me perguntava ainda uma colega antes, e se for uma declaração unilateral? Serve contra ele. E para os efeitos cautelares dele que fez a declaração, dele ou dela. Mas não vai servir como título. Porque assim como não é possível se divorciar sozinho, também não é possível... Sempre é a 2, né? Casa sozinho, separa sozinho. Exatamente, sempre a 2. Então, no caso de o outro não concordar em fazer um termo de separação da união estável, da extinção da união estável, aquele que vê um potencial de prejuízo, porque já fez um pacto dizendo, nós estamos quando estavam, e agora quer que haja o reconhecimento de que já não estão, é como o casal, que um quer se divorciar e o outro não quer, vai a juízo. Certo. E o juiz vai mandar citar a outra pessoa, vocês estão ou não estão? Doutor Mezzari, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a todos os registradores e notários também, de final de ano. Pois é, os registradores de imóveis têm vivido tempos de muita apreensão. Estão surgindo empresas que bem que gostariam de tomar nosso lugar. O que eu vou deixar de mensagem é que ao governo não interessa que grandes corporações assumam o nosso papel, porque elas se tornariam incontroláveis. Por maior controle que se tente estabelecer numa grande corporação, ela é passível de
desvios. Olha o que aconteceu com a Petrobras, a nossa Petrobras. Agora, dentro da atividade da pessoa, eu, registrador, também pode haver esse tipo de problema, mas estará localizado num lugar ou num território só. Fácil de atacar ou mais difícil de atacar, mas é num território só. Nós já tivemos isso, claro. Não é? O joio normalmente está misturado com o trigo, mas o fato é que os reflexos disso se farão sentir numa pequena comunidade ou numa comunidade, não se farão sentir a nível nacional. Imagina. Então, a palavra que eu digo é: nós estamos que eu deixo para os meus colegas, para os registradores de imóveis especialmente, é que nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos compartilhar as nossas informações com o governo. Aliás, essas informações sempre foram informações de Estado e com difícil acesso por parte do governo. Agora será fácil o acesso com o registro eletrônico e todas as providências estão sendo tomadas. Mas nós continuaremos a ser o que somos: registradores de imóveis, portadores de fé pública e garantidores de segurança social, segurança jurídica. E esse modelo não foi extinto em nenhum país capitalista do mundo. Não houve um chamar do Estado dessa atividade entregue a particulares. O Estado em nenhum país chamou para si. Ou desde sempre foi o Estado, através de funcionários públicos, como ocorre na Argentina, ou desde sempre foram pessoas físicas com a delegação que nós temos no Brasil. E não conheço nenhum caso. Pelo contrário, existem muitos casos em que isso era centralizado nesses países comunistas, socialistas, era centralizado e foi descentralizado, atomizado no sistema que nós temos no Brasil. Então é um Natal tranquilo, um Natal feliz, um Natal cheio de trabalho, mas enfim, quem tem bastante trabalho, tiver saúde, está feliz da vida. É o mais importante. Muito obrigada e um grande abraço. Obrigada pelo apoio, né, de sempre. Tá certo. Um prazer sempre contar com vocês. Obrigada. Vamos conversar com a doutora Joana Dark Malheiros, que é presidente da ARPEM-RS, Associação de Registro de Pessoas Naturais do Rio Grande do Sul, que está promovendo, juntamente com a Fundação Enori, este curso sobre união estável e seus reflexos notarial e registral. Tudo bem, doutora Joana? Nos fala então da importância deste curso que está sendo realizado aqui no auditório do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, para todos os notários e registradores que têm interesse. Rejane, é com muita satisfação que nós hoje iniciamos a primeira etapa de cursos em nome da Fundação Enori e em parceria com a ARPEM. Esse curso ele é para atender todos os registradores, notários e também profissionais do direito que queiram e tenham interesse em participar. Entendemos que o momento é muito propício e focamos no curso todas as especialidades. No caso, não apenas o registro civil, mas o registro de títulos e documentos, o registro de imóveis, o tabelionato. E com grande satisfação que eu digo que tivemos uma boa receptividade, embora o prazo tenha sido curto com referência à divulgação e também com referência ao tempo que nós estamos agora prestes às festividades natalinas e final de ano. Sim. Então fica um pouco difícil, mas apesar desses entraves, a receptividade foi muito boa, a participação também, o pessoal está vindo. Tivemos também a representação de algumas outras instituições, como o Ministério Público, Defensoria Pública e a nossa Corregedoria, para nos dar apoio em fomentar quanto mais possível esse curso. Ok, muito obrigada. Um excelente curso, foi um prazer muito grande revê-la aqui no Colégio Registral. O prazer foi todo nosso. Sabemos que vocês sempre estão nos apoiando e nos ajudando a levar essa informação tão importante que é para a sociedade ficar mais a par
das inovações, da atualização e poder melhor gerir os seus negócios, as suas atividades, com menos conflitos. Com certeza. Exato. Obrigada, doutora Joana. Um abraço grande. Igualmente. A palestra inaugural deste curso, União Estável e seus reflexos na área notarial e registral, foi ministrada pelo jurista Rolf Madaleno. Nos fale então a respeito um pouco deste assunto de interesse, né, geral. Pois não, eu acho que o tema que está relacionado com a união estável, que é uma outra forma de constituição de família, ele se tornou extremamente relevante. E digo isto por quê? Porque agora existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 37, permitindo, autorizando que se faça, no livro E, um livro especial dos registros, que se faça a averbação, o registro da existência da união estável. Isto, então, dá um caráter oficial a algo que inicialmente sempre foi inoficial, se caracterizou, a união estável se caracterizou por seu descompromisso, pela não oficialidade do relacionamento. E agora ele cada vez mais se aproxima do casamento. Agora não importa, o importante mesmo é o fato de que este registro significa a possibilidade de assegurar, de garantir maiores direitos no que diz respeito aos regimes de bens. Porque antes, sem nenhum registro, não se tinha conhecimento ou não se tinha uma pesquisa da existência da união estável. Agora, com essa possibilidade, aventada por essa resolução, é óbvio que então as pessoas podem não só registrar sua união estável, como também averbar a existência da união estável nos registros de imóveis e trazer com isto maior segurança para os companheiros nas dissoluções dos seus relacionamentos. Porque no ato da assinatura da união estável não consta união de bens ou comunhão de bens, melhor dito, ou não é? Não, até na verdade o que mais dificulta é a ausência de algum documento escrito da existência desta união estável, né? Porque no casamento nós temos a certidão de casamento e ela está registrada no cartório de registro civil de casamentos e em função disso as pessoas têm já por decorrência da própria lei o regime de bens e averbado no registro de imóveis a existência do casamento. Isso não acontece com a união estável, então gera uma insegurança muito grande em termos de fraude na hora da divisão, na hora da partilha. Claro que nós estamos falando aqui no momento de crise dessas relações, mas elas são uma realidade e quando a crise vem, então a segurança maior que os registros podem fornecer é uma tranquilidade para a sociedade e afinal de contas é o papel do registro, do ato registrado. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um abraço. Igualmente, muito obrigado. Dr. Ricardo Guimarães Collet, vice-presidente da Fundação Enori. Vou conversar com ele a respeito deste curso que está iniciando hoje, não é? Que é sobre união estável, um tema tão importante nos dias atuais, não é? E os seus reflexos no sistema notarial e registral. Tudo bem, doutor Ricardo? Tudo bem, boa noite a todos. Nós estamos muito felizes para, mais uma vez, a Enori patrocina um curso que visa o aprimoramento dos nossos associados, dos nossos colaboradores, enfim, dentro da senda que a Fundação Enori vem empreendendo nestes anos todos, nós queremos crer que esse curso vai ser mais um sucesso, como tem sido todos aqueles que têm sido feitos anteriormente. Hoje é o início, não é a abertura. Amanhã o senhor vai ministrar uma palestra. Nos fale sobre o tema da sua palestra. O tema geral do curso é a união estável e seus reflexos nas atividades notariais e registrais. Eu, na qualidade de tabelião de notas, falarei amanhã sobre o tema escritura pública, que se constitui no ato através do qual as pessoas formalizam as suas uniões estáveis. Até bem pouco tempo atrás, nós vivíamos num período em que as pessoas não queriam a formalidade. Exatamente por isso escolhiam a união estável. Só que elas começaram a ver que dessas relações, dessas uniões, decorriam algumas consequências. Então elas passaram a querer regulamentar. Como, por exemplo? Questões patrimoniais, questões sucessórias. Isso, questões patrimoniais, questões sucessórias, né? E aí não havia nenhum contrato que prevesse como
seria como se dariam essas consequências. E elas então hoje vêm para nós, para os tabeliões de notas, para fazer então os contratos de união estável que se formalizam através de uma escritura pública. Ok. Muito obrigada, doutor Ricardo, pelos seus esclarecimentos. Conversaremos mais em outra oportunidade, porque este assunto realmente é de interesse de toda a sociedade. Um grande abraço. Grande abraço a todos e muito boa noite. Vamos conversar com mais um palestrante deste evento, Dr. Paulo Ricardo de Ávila, registrador público da cidade de Teutônia. Este assunto tão importante, né, para a sociedade, registradores estão reunidos e notários, né, debatendo vários detalhes, né, porque são muitos os detalhes a respeito do tema. O que o senhor pode nos salientar a respeito? Bem, o tema da minha palestra é mais restrito à questão do registro dos contratos a nível de títulos e documentos. Sim. Uma vez que nós não temos no Rio Grande do Sul ainda uma regulamentação, assim como há em alguns estados como São Paulo e Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul a Corregedoria ainda não editou o seu provimento e, portanto, a gente não tem ainda qual é o cartório específico que deverá efetuar determinados registros. O CNJ determinou que o registro da união estável é feito no registro civil no livro E. Entretanto, as questões patrimoniais, a exemplo, por exemplo, do Santa Catarina, que o registro é feito em títulos e documentos, São Paulo é feito, por exemplo, no registro de imóveis. Então, nós temos que ter uma definição em qual dos cartórios deve ser registrado. Como o título dos documentos é um cartório que tem competência residual, ou seja, quando não há um cartório específico para registro, então o título dos documentos tem a competência para levar ao conhecimento para aqueles terceiros interessados nessa relação, que é uma relação patrimonial e que tem relevância para a sociedade, pode gerar então essa publicidade tão desejada para que haja segurança jurídica entre as pessoas de uma sociedade. Ok. E agradeço a sua participação no Momento Jurídico. Um grande abraço. Obrigado, presidente. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.